Criminalística desde 2016. Eu estou um tempinho por lá, cheguei em janeiro de 2016, após o nosso curso lá de formação de oficiais. Beleza. Após o nosso curso lá de formação de oficiais, então cheguei lá, estou por lá desde 2016. Pretendo ficar lá por um bom tempo ainda. A nossa unidade ela tem a característica de os oficiais que lá ficam, que lá trabalham, ficam por muito tempo. Eu creio que conheceram ontem o Major Vitor Rocha, já está lá por 10 anos. Nosso atual chefe, o Coronel Rasteiro, ficou lá de segundo tenente até major e voltou a chefe e está lá conosco há um bom tempo. E isso é bom para a unidade, que o oficial que está comandando já trabalhou, conhece, sabe do trabalho de perícia, sabe da necessidade do perito. E aí a gente está lá nessa luta, cada dia. E para tentar adiantar um pouquinho aqui, né, que a Fátima foi até, deve ter ido ali fora agora, porque ela falou um pouquinho demais, não deixou quase tempo nenhum para mim, brincadeira, mas ela é uma excelente profissional, é uma grande satisfação de trabalhar ao lado dela, aprendendo cada dia um pouquinho. Quando a gente vai revisar o laudo dela lá, cada vez é uma aula, porque é só revisar mesmo para ver se tem algum erro de formatação, porque de conteúdo fica difícil. Vou falar um pouquinho sobre o nosso centro de criminalística, né, porque a gente acaba trabalhando muito, aparecendo pouco. Não que o perito tenha que aparecer muito, mas tem a necessidade de saber que existimos, que a perícia ela é para auxiliar a justiça e não somente a acusação. Até como já foi citado aqui por outros palestrantes, a gente está lá para, se a defesa solicitar, quesitar e o juiz aceitar o encarregado do procedimento, nós também fazemos. Falar um pouquinho da história do drone, que a minha palestra aqui é sobre o local de crime, mas a partir do local de crime com o emprego do drone. Foi uma iniciativa nossa lá da seção técnica, vimos a oportunidade de usar o drone para facilitar locais de crime, levamos a ideia à chefia, ele aceitou, comprou a nossa ideia e nós começamos a usar. E fala depois um pouquinho do prêmio que nós ganhamos e o emprego dele na atualidade na corporação. Como eu falei, nosso centro de criminalística, ele fica lá em Sulacap, lá dentro do Cefap. Não sei se nem todos já conhecem, alguns, pessoal da ESIE, todas as vezes que tem curso, a gente tem a grata satisfação de recebê-los lá, é sempre bom interagir com nossos amigos, nossos vizinhos, tá? E continue indo. Estamos passando por reforma, quando voltarem lá, vamos estar com uma casa bem nova, bem diferente, espero, tá? E realizamos perícia desde 1988, né, como a Fátima falou. Em 1988 foi criado o NUCRIM, ainda ficava lá na sede da antiga ESF, a atual APM, e em 98 nós ganhamos nossa casinha, temos nossa casa própria, e estamos lá realizando nossos laudos, e cada perito, né, ele vai desenvolvendo uma habilidade. Eu acredito que em toda a profissão é assim. Eu estava lá tranquilo, gosto de balística, e aí apareceu essa ideia do drone, e a gente começou a abraçar essa ideia, estamos aí trabalhando, e pretendemos apresentar para os senhores hoje alguns laudos que nós já fizemos. Hoje a gente vê, né, falando do drone, se tornou muito popular, no uso no dia a dia, mas ele tem uma história, né? E normalmente uma tecnologia, quando ela passa a ser empregada no meio civil, ela vem desenvolvida ou pelas Forças Armadas, ou por algum esporte de alto nível, que não é muito comum para a gente no dia a dia, e o drone não foi diferente, né? Se tiver curiosidade, estudar um pouquinho como começou a história do drone, ele é bem antigo, né? Lá por volta de 1849, na Áustria já inventaram de tentar lançar bomba no inimigo com balões de gás e bombas penduradas com timer para determinado momento, acionarem e as bombas caírem, já seria um ataque aéreo não tripulado, só que não contava com o vento, né? A distorção do vento não deu muito certo, mas surgiu a ideia. E a gente veio lá pesquisando para entender um pouquinho da história toda. Vou adiantar, pular aqui a parte da história, porque o tempo já está um pouco apertado, mas em 1935, por aí, que foi desenvolvido o primeiro avião de modelo drone, que foi inicialmente criado para recreação, mas o Departamento de Estado americano gostou, fez um contrato e começou a produzir em massa, em 1935. Mesmo ano, na Inglaterra, também teve um outro engenheiro que gostava de aviação e desenvolveu também um drone não tripulado,
que era utilizado tanto para exercício, quanto para manobras de treinamento de ataque a alvos móveis, e aí foi desenvolvendo durante todo esse tempo. E é curioso, né, que a palavra drone, a gente hoje fala tanto, ela foi, a origem dela é que ela seria do zangão, que o drone, é o zangão que serve a rainha, o drone ele é controlado, ele não tem controle próprio, então ele serve a alguém. Então, questões daquele almanaque abril que existia, curiosidade, que não serve para muita coisa, mas serve para contar a história. E aí veio em 1950, em diante, a época de Guerra Fria, os drones começaram a ser muito utilizados na questão de espionagem, porque a guerra direta, ela parou, né, mas tinha toda a questão da disputa de domínio, de conhecimento, disputa entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, e foi se desenvolvendo os drones, e Israel foi o primeiro país que conseguiu um drone de espionagem com transmissão em tempo real. Até então o drone subia, voava, tirava as fotos, fazia o que tinha que fazer, voltava e depois se analisava as fotos. Israel conseguiu o primeiro drone que conseguia fazer a filmagem, transmitir em tempo real para um centro de comando e controle, e as pessoas, quem tinha que tomar a decisão, tinha ali maior facilidade. E, adiantando a história, né, em 1994, os Estados Unidos desenvolveram o Raptor, ou Predador, que ficou muito conhecido, principalmente depois do ataque de 11 de setembro, que até então, das Torres Gêmeas, né, que até então o drone ele não era utilizado como arma de ataque, mas o Predador ele já possuía 2 Hellfire, ele carregava dois foguetes Hellfire, né? E após o atentado de 11 de setembro, no mês seguinte, eles foram lá na cidade de Kandahar, no Afeganistão, e efetuaram o primeiro ataque contra um membro do Talibã, em virtude do ataque do 11 de setembro. E a partir de então, ele começou a ser empregado em grande vulto em questões de guerra, né? Virar minha cola aqui para não esquecer. E ele só passou a ter emprego no meio civil, efetivamente, a partir de 2006, para vocês verem o tempo que ele estava já sendo empregado no meio militar, e só em 2006 que os Estados Unidos emitiu a primeira licença para um drone circular no espaço aéreo americano de forma civil poder utilizar. E nós tivemos também um avanço tecnológico muito grande, o que facilitou a popularização do drone. Em 2010, que desenvolveram o primeiro drone lá que poderia ser manipulado, controlado por um smartphone, e aí todo mundo quis ter um drone para brincar no quintal de casa, fazer foto de evento, e a gente acaba vendo, muito comum hoje em festas, casamento, em diversos tipos de evento rotineiro de lazer, as pessoas utilizando o drone. No Brasil, a partir de 2017, a ANAC, ela regulamentou, estava conversando com um colega ali, até perguntou, se existe legislação? Existe. A ANAC, ela tem a legislação que trata sobre o uso de drones, locais que não podem voar, locais não, enfim, não é simplesmente comprar um drone e sair voando em qualquer lugar que pode causar acidente. E assim a gente vendo todo esse emprego de drone, em mais diversas áreas, festa, casamento, enfim, várias fotos, a gente pensou, por que a gente não pode usar o drone para a gente na perícia? Quem faz perícia de local sabe, às vezes, a dificuldade que você tem de tirar a foto em determinados locais, até por uma questão de ângulo, de distância, e nós começamos a empregar lá no Centro de Criminalística. Ação técnica, a ideia autorizou a gente a utilizar, e nós começamos lá e estamos usando ele em algumas perícias de local de acidente, principalmente acidente de trânsito, né? Aqui a gente vai mostrar algumas fotos e falar de algumas perícias que nós já empregamos o drone. Foi uma ocorrência lá em Angra dos Reis, envolvendo policiais, e o perito foi para o local, já estava empregando o drone, apesar de ser noite. Essa foto é mais para mostrar também que a questão de ser noite, você consegue empregar mesmo com pouca luminosidade. E como o drone que nós utilizamos é nosso, nós já adquirimos lá, questões de valores, a gente acaba adquirindo um drone não com tanto recurso, mas que já tem uma boa qualidade. Os prismas dos locais aí que havia estojos espalhados no chão, dá para dar zoom, dá para aproximar, ele é pequeno, bem versátil, e a gente consegue ter uma visão do local que
o fotógrafo, por melhor que ele seja, por mais boa vontade que ele tenha, o esforço que ele empregue, ele não vai conseguir ter uma foto dessa. E eu estava assistindo uma palestra da Daniele ou Daniela? Daniele. E que ela até falou, né, que às vezes a gente vai no local e a gente tira um monte de foto e coisas que a gente não vê no local na hora, depois analisando a foto, a gente consegue ver o vestígio que passou, é desapercebido. E o local, se passar, já era, acabou. Não tem como voltar ao local e falar, não, vou lá de novo, ver se tem alguma marca, se tem algum projétil, se tem alguma coisa. E a gente acaba utilizando o drone para ter essa visão mais ampla e o máximo de foto possível para o local. E a corporação estava adquirindo esse veículo blindado e pediram nossa ajuda lá, a comissão de recebimento. E aí nós lá auxiliando, né, já estávamos com o drone, falei, por que não fazer um vídeo para o tomador de decisão ver de fato qual é o produto que ele vai assinalar, né, que a corporação vai adquirir. E aí nós fomos para lá na sede do COI e fizemos lá um 360 para a pessoa ter uma visão aérea da aeronave. O vídeo fica dando mais travadas, mas é porque está na apresentação. E a gente pode mandar isso para o tomador de decisão, mandar esse material anexado, a ficha de informação técnica, ao laudo, no que ele for utilizado, né? E aí a gente consegue ter uma visão superior, já estava com uma pequena acúmulo ali de oxidação, uma visão superior da parte do teto, né, do veículo, e a gente consegue ter uma visão bastante ampla, coisa que, como eu falei anteriormente, o fotógrafo, por mais boa vontade que ele tenha, ele não vai conseguir imortalizar essa cena. Isso aqui, eu estava até conversando com um colega do Exército, falando sobre blindado, né, da questão do uso do drone, que eu fui em um simpósio lá na Easy Air em 2015, salvo engano, ou 2016. Acho que é por aí, que até foi a época do meu curso, e eu lembro que mostraram muita foto de problemas que acabam tendo porque o veículo de você é muito grande e às vezes em deslocamento. Imagino de conduzir um blindado lá no meio do mato não seja muito fácil, às vezes ele cai em alguns lugares difíceis, e você tem que lançar mão de outros recursos, como SketchUp, enfim, para você tentar levar para o laudo o mais próximo da realidade possível para o encarregado do procedimento tomar lá a decisão dele, né? E aqui a gente viu que o drone ajudou muito a esclarecer a dinâmica do fato. Esse blindado estava na operação de manhã no Morro do Urubu, ali é uma subida bem íngreme, o piso de paralelepípedo, e de manhã, no momento dessa foto, o piso já estava seco, mas de manhã, segundo relatos de quem estava no local, ainda estava úmido, do sereno da noite. Ele subiu, parou em cima e começou a descer, deslizar, não teve aderência suficiente e veio a cair no interior, quase dentro de uma residência, na lateral, quebrou-lhe parte do telhado e parte da parede. E a gente consegue, o emprego do drone ali, trazer essas imagens e poder auxiliar da melhor forma possível o encarregado do procedimento, para ele ter uma noção mais próxima da realidade do que aconteceu. E até para planejar uma operação de resgate de um veículo desse, porque se começa a fazer um resgate ali e arrebenta um cabo, esse carro vira, o estrago que ele pode causar nessa residência que está ali do lado dele. O Carvalhão acho que usou 3 guindastes ali para conseguir tirar esse blindado dali do interior dessa casa. E para fazer fotos de local de acidentes que envolvem muitos veículos, lá na Avenida Brasil, o caminhão parou, o trânsito no Brasil, acho que todo mundo aqui passa pela Brasil, e aquele momento que o trânsito para do nada. O trânsito parou, o motorista de trás ali, não sei o que aconteceu com ele, mas ele não prestou atenção, e a gente consegue ver as avarias, né? A monta das avarias, esse veículo aqui bem danificado, que foi batendo, e o caminhão praticamente não tinha avaria nenhuma. E o drone nos dá essa facilidade de ter essa visão ampla e panorâmica do que aconteceu no local, ajuda bastante a descrever, que às vezes a gente tinha um local desse tamanho, aí você fica lá montando foto, pega uma foto, tira por pedacinhos, né? Tipo um quebra-cabeça. Aí depois no laudo você tem que vir descrevendo foto 1, foto 2, foto 3, aqui com uma foto só,
eu consigo trazer todo o evento, toda a cena do crime. Não preciso fazer croquis, ficar lá usando as habilidades do nosso auxiliar para fazer um croquisinho lá no SketchUp com um monte de carrinhos, e a gente consegue fazer tudo de uma foto só. Outro acidente na estrada da Água Branca, a viatura perseguindo uma motocicleta que evadiu-se e acabou indo na contramão e teve uma colisão frontal com outro veículo. E a gente não conseguiria, lógico que não teria como uma foto dessa, um vídeo para mostrar a dinâmica, como é que funcionava o fluxo de veículos. Já tem os carros aqui fazendo batalha também no vídeo, mas é que como que deveria ser o fluxo de trânsito no local. Esse daqui, depois até o Elias vai falar mais um pouquinho, a gente consegue também fazer uma reprodução 3D do local usando a partir do drone, de várias filmagens, mas isso aqui eu não vou pular a parte não, senão eu falo da apresentação dele, é só para deixar o gancho aqui para os senhores. A foto mais próxima, vê que os airbags estão armados, ambos os carros, a avaria foi bem feia esse acidente. São várias fotos do mesmo local que a gente consegue dar uma visão 360, mais ampla possível do que aconteceu. Outra perícia, também à noite, um local de incêndio, pegou fogo numa determinada unidade, colocaram fogo em uma lixeira que estava nesse local, já era noite, mas com a boa vontade a gente consegue produzir algumas imagens, né, usando a lanterna para ajudar a clarear. Colocaram fogo na lixeira aqui do lado da garagem, tinha um buraco no muro, a polícia dá sorte com tudo, né? Um buraco no muro, o fogo passou pelo buraco, pegou nas viaturas, veio até umas motos que estavam paradas aqui do lado. E a gente consegue, numa foto só, de uma angulação boa, colocar todas as imagens, facilitar a vida do perito. Do perito não, facilitar a vida do encarregado e do perito também, que vai ter menos trabalho para descrever. Outro local, isso aqui é lá no Arco Metropolitano, a viatura estava em deslocamento, outro veículo veio e colidiu na traseira dela. Os senhores viram o local do início da colisão, o carro arrebentou radiador e cárter e o óleo foi deixado na pista. Essa foto aqui a gente, lógico que trabalhou ela para melhorar o contraste, mas quando a gente trabalha uma foto, mexe alguma coisa, a gente manda a foto editada, mas a gente manda a original também, né, anexa ao laudo, para não falar, depois alguém alegar, mas vocês estão manipulando o material para tentar destacar um detalhe que talvez não tivesse. Então a gente manda sempre as duas fotos, todas as vezes que a gente trabalha qualquer material. E a questão da distância, né, que a gente consegue, com o emprego aqui do drone, um veículo estava aqui, a viatura que foi colidida na traseira estava aqui, dá em torno de 70 e poucos metros de distância. Sei que a distância é grande, mas só para entenderem por que dessa distância tão grande entre a viatura e o veículo, a viatura vinha pela faixa da direita, vinha um segundo veículo aqui na faixa da esquerda, e esse sujeito aqui resolveu ultrapassar pela direita e bateu na traseira da viatura em movimento, só que a viatura estava numa velocidade, por óbvio, um pouco mais baixa. E aí, agora a gente tem um Versa hatch, que até então existia Versa sedã, fizeram um Versa hatch. Dá para a gente fazer, isso aqui lógico foi um vídeo lá nosso comercial, mas dá para fazer vídeo de local para ter uma real noção daquilo que aconteceu. A vida de perito a gente encontra de tudo, né? Coisa que você nunca vai imaginar, o carro está numa reta e vem outro, dá uma pancada na traseira da viatura. Sorte que não teve ninguém ferido grave, mas quando você olha a monta do estrago que foi feito na traseira desse Versa, praticamente você não consegue, fica até difícil de imaginar como é que o sujeito consegue, numa reta, bater na traseira de outro carro andando dessa velocidade. Sei que o pessoal passa ali no Arco Metropolitano meio preocupado, né, que ali tem uma incidência de roubo bastante grande, mas bateu na traseira da viatura, né? Então, ele estava meio, acho que ali não podia passar um pouco mais tranquilo. E é reta. Nesse mesmo dia, a gente conseguiu fazer um outro local também lá em Campo Grande. A viatura vinha trafegando pela faixa do BRT. Esse rapaz aqui
veio aqui meio apressado e quis fazer uma conversão proibida aqui para pegar a mão voltando, só não contava que a viatura estava passando do lado dele e nem viu. Acabou perdendo ali a roda dianteira com o Santo Antônio da viatura, e a viatura parou aqui em cima do canteiro central. E o drone nos dá essa facilidade, né, de chegar aqui com uma foto só, eu consigo descrever, facilitar até a descrição do meu laudo, eu não preciso ficar me esforçando tanto para descrever, colocar no papel a dinâmica do evento. Tenho bastante facilidade em trazer isso e facilitar a vida, tanto a minha, quanto a do encarregado do procedimento apuratório. Sempre acidente, não tem como mostrar outra coisa, porque assim, a incidência do drone, local de acidente e também local de reprodução simulada. O local de reprodução simulada ele ajuda bastante, questão de laje, às vezes, questão de confronto, que alega que os meliantes fugiram por determinado ponto, que às vezes é difícil acesso. Estava conversando com um colega ali, o Ronaldo, que é perito lá da Marinha, falou que fez um local que o cidadão lá caiu do teto de um ginásio a mais ou menos 15 metros de altura, e que o telhado era frágil. Como é que o perito vai lá em cima? Se ele tem um drone, ele tem a facilidade de subir, fotografar, analisar o material que tem ali por cima. Como eu falei, foi um trabalho nosso lá, né, da sessão técnica. Eu trouxe até o Elias aqui para falar também, porque ele é também uma pessoa que gosta muito e está sempre lá com a gente ajudando. A gente consegue ter essa interação muito boa, apesar de só os oficiais assinarem laudos. Nós temos excelentes auxiliares que ajudam a gente ali a pensar, a trazer uma inovação para o procedimento de criminalística. E começou com uma ideia nossa, fazendo alguns laudos com equipamento nosso, que a corregedoria, a corporação em si, através da corregedoria, gostou da ideia e até um projeto de aquisição de drones para a gente, e aí a gente vai conseguir talvez um drone com melhor qualidade, porque como é nosso, a gente comprou lá o que deu lá, um dronezinho de entrada com bastante recurso. E nessa brincadeira, o Instituto de Segurança Pública ele concede prêmios nas unidades operacionais, aquelas unidades que conseguem reduzir o índice de criminalidade. E como nós somos uma unidade técnica, a gente concorre no prêmio Boas Práticas e Inovação. Unidades que apresentem algum projeto que melhore a qualidade do serviço, a qualidade de vida do policial, e o drone nos rendeu essa premiação. Primeiro semestre de 2021, foi quando nós começamos, já logo no início que a gente começou a apresentar ali o drone, né? Tivemos a oportunidade de fazer uma reprodução simulada, que até o corregedor foi ao local, porque deu bastante imprensa, enfim, todo mundo queria saber o que estava acontecendo. A gente fez junto com o pessoal da Polícia Civil, o MP, e ele gostou da ideia, e se Deus quiser a gente vai ter um drone de melhor qualidade. Não que o nosso seja ruim, mas entre um drone de 30 e um de 3, tem que ter diferença. Bom, eu vou passar para o Elias, para ele falar mais um pouquinho do trabalho que a gente faz, e depois a gente vai ter, se tudo der certo, a gente faz uma prática aqui para os senhores verem um pouquinho da prática como é possível, e depois a gente volta para, se tiver alguma dúvida, passar para ele aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Cabo Elias, como o Major falou, estou na equipe de perícia lá, sou auxiliar, e a gente vem utilizando o drone, né, para fazer algumas perícias. Bom, basicamente eu vou falar da parte do emprego operacional, né, o Major falou na parte do emprego da perícia, e a gente também tem um auxílio do drone muito grande no emprego operacional. Há alguma facilidade para a gente acabar utilizando? Ajuda, né, nos ajuda muito, principalmente nas reproduções simuladas e outras operações, o drone tem essa facilidade também. Bom, o que o capitão falou, e eu gostaria também de destacar, a gente está fazendo aqui, a gente conseguiu fazer um trabalho com um drone de apenas R$3.000, tá? É um drone de entrada da DJI, é um Mavic Mini, é um drone pequeno, é um drone de 250 gramas, ele está na minha mochila ali, depois eu vou trazer para vocês darem uma olhada, observarem quem não conhece. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho com um drone de entrada e a gente estava conseguindo obter recursos de um drone de R$30.000, 20 e poucos mil reais. Então, essa que foi a grande sacada, e é isso que eu tenho também que mostrar para vocês, algumas ferramentas, alguns recursos que a gente usa, que é possível fazer com esse drone menor, né?
Quando eu falo de emprego operacional, a utilização dele em operação, o que eu tenho que entender, primeira coisa, é que eu lançando o drone ali no terreno, um dos grandes meus objetivos é preservar a minha equipe. É a questão de segurança do policial. Com o drone eu consigo antecipar alguns movimentos. Eu consigo entender o cenário um pouquinho antes de a gente estar avançando dentro daquele cenário. Então, é uma realidade hoje, é uma ferramenta muito boa e que nos auxilia muito nisso. Inclusive, essa semana até já saiu uma reportagem que tem algumas favelas que os bandidos estão começando a mandar colocar telhados nos becos, porque se colocar telhado no beco dificulta realmente a visualização do drone, né? Então, por exemplo, esse caso aqui foi uma reprodução simulada que nós fizemos lá no Parque das Missões, em Caxias. O Secrim foi acionado para fazer essa reprodução e nós fomos lá. E nesse momento eu estava usando o drone não para perícia. Nessa hora eu estava operando o drone para fazer uma visualização de terreno, para saber a gente avançar ali tranquilamente, saber como é que estava o terreno. Se vocês observarem aqui, a gente tem uma barricada, tá? Aqui já era uma barricada. As forças, as tropas ainda estavam aqui na entrada e a gente estava começando ali um avanço nessa operação para poder fazer essa reprodução. Então, nesse momento ali, eu tinha lançado o drone simplesmente para poder fazer uma visualização antes da gente fazer. Então, além da parte do emprego da perícia, a gente acaba utilizando ele também nesse emprego operacional para poder estar ajudando e antecipando esse tipo de movimento, né? Esse outro caso, foi o caso que o capitão falou, que até o corregedor nos acompanhou, foi lá no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Tinha tido um confronto na noite anterior, há um tempo anterior, entre os policiais do BOPE e os criminosos daquela localidade, e aí tiveram 9 mortes, e depois nós fizemos a reprodução simulada. Então, a mesma coisa, nesse momento, como esse complexo, não sei se vocês conhecem, mas o Complexo do Salgueiro ele é grande, ele é dividido mais ou menos em 2 partes. Então, tinha uma parte que estava estabilizada e uma outra parte que não estava estabilizada. Então, a todo momento, além de tirar as fotografias, eu também tinha que operar o drone ali de maneira que eu fizesse também a visualização. Então, tem até um pequeno vídeo que eu passo aqui, é esse aqui mesmo, vou voltar aqui, que era um momento que eu estava fazendo uma observação. Deixa eu ver aqui se ele vai. Você consegue apertar ele para mim? É um vídeo. Está ficando um pouco lento, na nossa apresentação não ficou, não sei se é por causa da transmissão, mas enfim, ele fica no tempo real, ele não fica nessa lentidão não. É padrão, você consegue ver normalmente, e nesse momento eu estava vendo se tinha alguma movimentação por alguma rua daquela ali, se alguém estava fazendo alguma movimentação ou não. Isso a gente acaba antecipando os movimentos, como eu falei, a gente estava aqui, a polícia ainda estava aqui nessa parte. Tá vendo? Até o blindado está aqui e tal. E agora até dou um panorama, tá vendo? Aqui, esse aqui é o Complexo do Salgueiro, esse lado do Complexo do Salgueiro. E a partir daí nós fizemos também as fotos, aqui são fotografias dos locais, mas, além disso, a parte do vídeo também, da movimentação. Aqui era o local, lá no Complexo do Salgueiro, onde os criminosos estavam antes do confronto, tipo um clubezinho ali com piscina e tal, estava rolando uma música. E aí nós fotografamos também. Esse local estava fechado, não era possível acessar, então se eu não tivesse o drone eu não conseguiria fotografar ele por cima, igual nós fotografamos aqui. Tá? Esse local aqui estava fechado, não daria para ter essa imagem, e é aquilo que o capitão falou, o drone acaba nos dando a possibilidade de ter uma perspectiva diferente. Não quer dizer que vai substituir o fotógrafo, não vai. O fotógrafo ele é extremamente necessário, o auxiliar está ali tirando as fotografias. Porém, entretanto, contudo, as fotos do drone, elas vêm para complementar isso. Como o capitão falou, o capitão chegava em um local, tinha que fazer o croquis na mão. Eu simplesmente subo o drone, coloco numa posição ali 30 metros, voando ali dentro do que é permitido, tiro essa foto, eu consigo fazer o croquis. Então, já não tem mais aquela necessidade de ficar desenhando, perder aquele tempo. O drone ele vem com esse intuito de facilitar e trazer uma nova perspectiva de imagem e fotografia. Então aqui era o local. E por último, isso aqui é uma visualização que eu estava fazendo na Cidade de Deus. Aqui é a rua Quintanilha, é uma rua final ali da Cidade de Deus, uma rua bem perigosa. E aqui tem uma movimentação, então o drone estava ali voando
e fazendo esse levantamento, e ninguém consegue perceber, é um drone pequeno, você nem vai ouvir ele fazendo barulho, não tem como ouvir, é muito pequeno, eu às vezes perco ele no céu, não sei nem onde ele está, e começo a procurar referência para poder ver. Então vocês vão ver, eu estou andando ali, ó, tá, normalmente ninguém vai olhar para cima, ninguém vai ver nada, ninguém vai falar nada, porque realmente não dá para perceber. Quebra um galho absurdo, é o ideal? Não, não é o drone ideal, nós temos drones com qualidade técnica muito melhor para fazer isso, mas a gente acabou fazendo do limão a limonada. Conseguimos pegar um drone de entrada e atender. Então você vê que eu não estou voando baixo, estou usando drone, usando zoom, câmera de 4K, e a gente consegue fazer essa visualização ali de maneira perfeita. Obviamente esse vídeo é muito maior, eu recortei, coloquei 1 minutinho só para não ficar, né, tão maçante, mas é possível ver ali tudo que a gente estava querendo ver, a gente conseguiria ver ali por essa imagem do drone. Bom, o drone sozinho consegue fazer tudo isso? Não, eu preciso de algumas ferramentas para poder estar me auxiliando nessa parte da perícia, principalmente. Eu preciso de algumas ferramentas para estar auxiliando nas imagens, né, na manipulação dessas imagens. Como é que eu vou fazer com essas imagens, o que eu vou fazer para poder estar ajudando. Então a gente utiliza tanto o LIT, para poder estar controlando o drone, como o Agisoft PhotoScan, ou pode ser também o Metashape, qualquer um dos dois, para poder fazer esse trabalho. Então aqui nesse caso, por exemplo, é o acidente que o capitão mostrou, nessa ocasião ali, desde o primeiro impacto até onde parou a viatura, nós temos aqui 117 metros. Esse cálculo nós conseguimos fazer ali já diretamente com o drone, ele fazendo o cálculo para nos auxiliar. Obviamente a gente acaba fazendo também por terra, né, já que estamos ali, mas bate, 99% das vezes acaba batendo idêntico ao que nós conseguimos em solo. Então hoje já tem o recurso, já é bem avançado e já consegue fazer isso. Então uma das coisas que o drone também nos auxilia na perícia são essas partes das medições. Amarrar a medição de poste até a roda e tal, distância de impacto, o drone ele acaba auxiliando nisso também. Nesse caso aqui, por exemplo, é o caso da água branca. Outra coisa que nós utilizamos muito no drone são os waypoints. Eu vou fazer uma perícia em um local que já está planejado, ou por exemplo, uma reprodução simulada. Eu consigo dar a unidade, sentado no computador, junto com o perito, junto com a equipe da seção técnica, nós sentamos lá e configuramos os waypoints, onde a gente quer que ele ande ali e que ele fotografe, né, como é que a gente quer que ele faça esse trabalho. Então, é possível fazer isso no Mission Hub, eu consigo fazer isso do computador, quando eu chego no local, já vai estar configurado no meu telefone, diretamente, essa configuração que eu fiz lá, entendeu? Então, isso é bastante interessante. Óbvio, para a gente, não é tão utilizado, nós não utilizamos tanto, porque nós nunca sabemos onde vai ter a ocorrência. Então, não é possível programar. Mas, por exemplo, no caso de uma reprodução simulada, eu consigo programar antes. E isso é interessante porque você senta com outros peritos, você acaba tendo outras opiniões. O que você acha interessante aqui? E eu consigo ali dentro do... Eu fiz questão de deixar aqui a configuração do waypoints, porque eu consigo botar a altura que eu quero voar, a curva que eu quero, como que eu quero o intervalo entre fotografias que eu quero que ele faça, entendeu? O ângulo que eu quero que ele esteja operando. Após ele tirar a fotografia, o que eu quero que ele faça? Fique parado simplesmente ou avance para outro ponto. Então, nós conseguimos fazer tudo isso por ali e é um recurso bastante interessante também e é utilizado nessa parte. Se for algo programado, a gente acaba conseguindo fazer desse jeito. E a outra parte que é muito interessante, que é o que o capitão falou e que eu considero a cereja do bolo e que foi o que nos fez ganhar o prêmio de inovação e que realmente o pessoal, eu tive acesso à banca lá, né, que avaliou e o pessoal falou, pô, cara, como é que esses caras conseguiram fazer isso, né, com tão pouco investimento? Porque a grande sacada foi isso, gastar pouco, mas conseguir fazer algo que fosse muito mais grandioso. Então, a gente consegue, através do drone, a partir de inúmeras fotografias, criar um modelo 3D para que a gente, lá no Secrim, sente e faça uma avaliação desse local pós-perícia.
né, que foi aquilo que a nossa amiga falou. Tem coisa que você posteriormente consegue ver e que no momento você acabou não vendo. Então esse aqui foi um exemplo. Aquele acidente da estrada da Água Branca, é óbvio que é importante destacar aqui, esse modelo 3D ele está muito com a qualidade bem diminuída para que eu possa transmitir aqui, porque ele exige um pouquinho mais de computador para poder estar fazendo esse efeito, essa transição 3D. Então vocês vão ver que tem algumas distorções aqui, é porque realmente a qualidade foi jogada lá embaixo para poder a gente fazer essa exibição. Porém, esse aqui é aquele local que o capitão mostrou lá da estrada da Água Branca. A gente consegue fazer e consegue aproximar e consegue aproximar de tudo ali, chegar um pouco mais perto, um pouco mais longe. Então eu considero praticamente isso aqui hoje a grande cereja do bolo na utilização do drone, do local. Eu acho que a modelagem 3D a gente realmente chega aí no top, no ápice aí de estar fazendo a utilização desse recurso. Além disso, a gente também tem a opção de fazer ao vivo. Então, o que seria o ao vivo? Eu estou indo para uma perícia, a nossa equipe está indo para uma perícia que é de vulto, é uma perícia que já está extrapolando a esfera SECRIM, já está a nível de corporação, a nível corregedor, e eu quero que o corregedor acompanhe, ou o secretário de polícia, ele quer acompanhar. É possível, eu chego no local, subo o drone e faço uma transmissão ao vivo, e ele do celular dele, ou do gabinete dele, ou de qualquer lugar, ele consegue acompanhar o trabalho que nós estamos fazendo ali, inclusive com áudio. Eu consigo ir narrando e falando com ele, o que eu estou fazendo, o que está sendo feito, ele consegue acompanhar isso ao vivo. Também é um recurso que nós não utilizamos sempre, até porque vai depender de N fatores. Eu estou em um local que vai estar usando a internet do meu telefone para poder estar fazendo essa transmissão. Então, assim, é caso que se realmente seja extremamente necessário, a gente acaba utilizando, mas também é um recurso que é bem interessante e que possibilita a chefia, quem esteja ali na gestão, estar no local naquele momento que está acontecendo e que a gente está fazendo a imagem. E a ideia hoje é a gente fazer algo desse tipo, aqui na prática. Eu até coloquei uma foto aqui do nosso drone. O nosso drone nós possuímos lá, como o capitão falou, é uma iniciativa da seção técnica. Nós tivemos a iniciativa de começar. A marca é DJI, o drone é uma Mavic Mini 2, é um drone pequeno, mas de uma marca muito interessante. A DJI hoje ela é pioneira no mundo do drone, só que eu estou falando do Gol. Eu estou fazendo tudo isso, todo esse trabalho com o Gol. Mas eu tenho disponível para comprar ali um carro um pouco melhor da Volkswagen, aí, que seja um Virtus, enfim, eu tenho disponível. Então, você vai pegar um drone desse, um Mavic Mini, eu tenho aí ele por R$3.000, mas para fazer todas essas opções, tudo que nós fazemos, o drone custa em média R$30.000. Então, a gente, com 10 vezes menos, a gente consegue fazer o mesmo do que um drone com R$30.000, 10 vezes mais. O que é interessante disso tudo? Eu diminuo o meu risco de operação. O policial que está lá na ponta, ele consegue trabalhar de maneira muito mais tranquila, porque R$3.000 não é tanto quanto R$30.000. Então, se eu perder 10 drones ali, eu vou chegar no valor de um drone de R$30.000. Então, isso dá uma tranquilidade para o policial trabalhar, um risco operacional muito menor. Qual é o grande perigo desse drone menor, esse drone de entrada? Ele não tem os sensores que o drone mais caro tem, igual o carro. Quando você compra um carro lá com vidro manual, direção manual e câmbio manual, é diferente de um carro com direção elétrica, vidro elétrico e câmbio automático. Então, esse drone ele exige um pouco mais de habilidade do operador para que ele consiga ver obstáculos, porque ele não tem nenhum sensor de obstáculo. Ele simplesmente, se ele estiver voando no automatizado e vir uma árvore, ele vai entrar na árvore como se não tivesse árvore, como se não houvesse amanhã. Ele vai entrar com tudo na árvore, porque ele não tem esse tipo de sensor. Só que aí a gente começa a dizer que aí é um modo do operador raiz, Ele vai voar com todos os cuidados e com todas as dificuldades, desviando dali, desviando daqui,
Como já aconteceu comigo várias e várias vezes, eu quase bato, puxo para cá, puxo para lá e acabo saindo. Realmente acontece, não é nada diferente disso. E aí, na nossa prática, o que eu planejei aqui para a gente fazer na nossa prática? Nós fizemos um planejamento aqui prévio, para que o drone passe por 11 waypoints aqui em cima do batalhão de polícia do Exército. Ele vai iniciar no meio do pátio, e ele sozinho vai fazer toda esse passeio por cima do batalhão e retornar para o ponto inicial ali. Espero ter configurado de maneira correta. Eu configurei 30 metros de altura, então espero que aqui tenha menos de 30 metros, mas a gente faz o teste ali antes também. Mas basicamente é só para mostrar para vocês que é um recurso que é possível fazer, é simples. Obviamente a gente não teria tempo suficiente para poder mostrar todos os recursos e todas as facilidades que nós temos com o drone. A gente teria que ficar aqui mais ou menos o dia inteiro para poder explicar tudo, mas a ideia é mostrar de forma simples e rápida como é possível fazer, e que, como dizia um comandante meu antigo, um homem por querer faz mais do que 10 por dever. É basicamente esse o pensamento nosso lá da seção técnica. A gente tem muita vontade e a gente está desenrolando e desdobrando e fazendo tudo. Para finalizar, antes da gente partir para a prática, espero muito em breve, o capitão não falou, mas agora eu vou tomar as honras para falar, capitão. Muito em breve a gente está lançando um livro sobre isso, tanto eu quanto o capitão Roberto e o Major Vitor também, que teve a palestra aqui ontem. Nós estamos lançando aí um livro sobre drone, do emprego operacional à perícia militar, por isso até que nós colocamos esse nome aqui. A gente vai tratar aí basicamente, vir lá do histórico do drone, tratar até a realidade do momento. Em breve, até o final desse ano, nós pretendemos já estar publicando esse livro e tá somando um pouco mais aí nessa área da perícia voltada para drone. Beleza? Bom, pessoal, basicamente é isso. Para a prática, eu vou poder transmiti-la. Vamos fazer duas coisas. De todos esses recursos que eu falei com vocês, nós vamos utilizar 2 recursos ao mesmo tempo. Então, assim, tomara que dê certo. Mas vamos tentar 2 recursos ao mesmo tempo. Um só a gente não quer, a gente quer 2. Então, além da gente fazer a programação, a gente também vai estar fazendo ao vivo. Então, quem quiser acompanhar do Facebook, basta me seguir lá no Facebook, que vai estar ao vivo no meu Facebook, uma live do drone trabalhando sozinho. E aí é aquilo que eu falei para vocês, que é a possibilidade de você estar acompanhando em terra o que está acontecendo. Tá? Então, nem precisa me adicionar no Facebook, quem não quiser, porque quando eu abrir a live, eu vou colocar ela pública, e aí vocês já vão no meu perfil, já vão conseguir ver ela publicamente lá, tá? Porque senão parece que o cara está querendo seguidor, não. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Não precisa não, eu vou abrir a live lá, ao vivo, e aí vocês podem assistir, beleza? Pessoal, alguma dúvida a que a gente possa tirar, ajudar, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Sim, a pergunta é boa. Os drones, mesmo o drone mais básico da DJI, ele tem a possibilidade do retorno to home, que seria o retorno para casa. Então, antes dele decolar, ele registra ali a localização geográfica dele, né? A latitude, a longitude e tal, e ele marca como ponto de home dele, ele vai ficar com um Hzinho de home ali marcado, e a partir do momento que você perder alguma coisa, eu posso no controle apertar o retorno to home e ele volta automaticamente para o ponto inicial. Isso, perfeito, isso aí, sem característica de sensor. Ele vai fazer o que eu configurei. Eu coloquei lá que ele vai subir para 50 metros e retornar. Se tiver um prédio na frente dele, ele vai jantar esse prédio sem nó e sem dor, vai passar direto. Agora, a última pergunta. Havendo esse obstáculo e acontecendo esse sinistro, você tem algum dispositivo depois para você localizar o retorno dele? Tem também, boa pergunta também. Aí ele tem lá localizar o meu drone, tem essa opção também. E aí ele emite sinal sonoro e luz até acabar a bateria e fica também no meu telefone emitindo onde ele está.
Depois que acabar a bateria não tem jeito, você tem aquele time da bateria para poder achar ele, mas tem também como localizar, beleza? Tem essas autorizações. Na verdade, drones abaixo de 250 gramas, eles não é necessário registrar, porque eles ficam na parte recreativa. Só que qual é o problema do Mavic Mini 2? Quando ele foi lançado, ele foi lançado com acessórios. Então, o nosso órgão aqui, ele entende que a soma não é só do drone, e sim com os acessórios que foram lançados. Então, o Mavic Mini, ele acaba passando o peso. E aí é necessário ter um registro, você tem que ter um registro dele, você tem que fazer plano de voo para poder estar fazendo aquele voo, aquele trabalho. Então, isso é muito importante. Quando a gente vai sair para uma perícia, tem que entrar lá no Sarpas, no sistema, e fazer o plano de voo para poder sair. Eu imprimo e levo. Não dá para mostrar tudo para vocês aqui, porque é mais complexo. Mas podemos marcar e depois, posteriormente, a gente sentar e bater um papo sobre tudo isso. Não é necessário. Um curso o registro do aparelho, tá? Isso você voando de forma recreativa. Se você for voar de forma profissional, já tem outras exigências, tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então essas aqui são nossas redes sociais. A minha, a do Capitão Roberto e a do Secrim, né? Quem quiser seguir lá, pode seguir. Agora sim, né? Quem quiser seguir lá, pode seguir. Essa é a nossa rede social. A gente está sempre postando alguma coisa ou outra lá. E é basicamente isso. Drone aí do emprego operacional, a perícia militar. Em breve a gente vai estar lançando aí, comunicando a todos. Obrigado a todos aí.